Olá, pessoal. Esse momento é um momento que muitas empresas estão passando por dificuldades. Estamos saindo aí de um processo de desgaste absoluto das organizações, especialmente aquelas que têm enorme dificuldade com a questão digital. E eu creio que no material de hoje, ao falar do planejamento estratégico, eu talvez consiga levar até vocês uma informação que seja útil para a construção de um plano para essa nova etapa onde nós podemos revigorar a posição da empresa. Então vamos a ela. Como qualquer livro que vocês vão consultar, vocês vão notar que nós temos 3 momentos. Um momento do diagnóstico, um momento de planejamento e um momento de implementação e controle. A grande parte dos materiais colocam a implementação separada do controle. Mas na prática, a gente sabe que a partir do momento que eu estou implantando as ações, é muito comum que eu já comece a controlar essa execução. Por quê? Porque eu quero saber se eu estou ou não caminhando para aquele futuro que eu almejo para a minha organização. Então, eu junto essas 2 etapas. Não obstante, também existem modelos de planejamento onde o processo de estabelecimento de indicadores de performance antes do processo de implantação também já é uma verdade, inclusive em processos que utilizam uma metodologia mais focada no Balanced Scorecard. Então, eu posso trabalhar já com indicadores e a partir da diferença de performance entre o que eu almejo e o que eu tenho, eu vou construir o planejamento para cobrir esse déficit, esse gap de desempenho da organização. Mas vamos ao modelo. O meu modelo, então, ele utiliza um primeiro diagnóstico absolutamente externo, onde nós vamos buscar as oportunidades e as ameaças. Ao buscar as oportunidades e as ameaças, nós temos 2 níveis externos de análise. O nível do macroambiente, onde estão aquelas forças que não são controláveis pela organização, representadas essencialmente por aspectos político-legais, econômicos, tecnológicos, sociais, e uma quinta força que eu sempre utilizei nos meus modelos e que hoje em dia está todo mundo preocupado, que são as forças naturais, ou seja, pestes, doenças, questões voltadas para excesso de chuva ou falta de chuva, ou temperaturas altas ou quedas de temperaturas, enfim, as intempéries e as questões que envolvem o próprio planeta Terra, por assim dizer. Como eu comecei, quando comecei com as consultorias há muitos anos atrás, eu já comecei a trabalhar também com empresas voltadas para o agronegócio. Então não fazia sentido os modelos estatísticos, os modelos de análise de macroambiente não terem as forças naturais. Então hoje, por exemplo, a pandemia que nós estamos vivendo, ela de certa forma tem uma relação com as forças naturais. Depois disso, a gente parte para a análise das 5 forças do Michael Porter. Então a gente tem que analisar especialmente fornecedores, clientes e concorrentes. Dentro disso também, analisando as barreiras de entrada, porque temos ali, querendo ou não, o acesso de novos entrantes de produtos substitutos. Então, enfim, tudo que está fora da empresa vai representar possibilidades para oportunidades ou para ameaças. É muito difícil ponderar exatamente quais são as oportunidades ou quais são as ameaças, por quê? Porque, na verdade, as organizações, cada empresa, cada organização, ela tem uma percepção a respeito do seu ambiente. Então, por mais que pareça absurdo dizer isso,
Para algumas empresas, com certeza, essa pandemia é uma excelente oportunidade de negócio. Então, primeiro nível de análise, o nível de análise externo, nós analisamos as oportunidades e as ameaças. Aí nós analisamos internamente a empresa em busca de pontos fortes e pontos fracos. Aquilo que ela tem de bom, aquilo que torna ela uma empresa forte, uma empresa que tem condições de concorrer no mercado, aspectos estruturais voltados para pessoas, máquinas, equipamentos, processos, disponibilidade de capital e, enfim, dali saem então as possibilidades de você encontrar com quais armas você vai competir nesse mercado, quais armas você vai utilizar para aproveitar as oportunidades e se defender das ameaças. Tudo isso é consolidado em um modelo já muito tradicional e muito conhecido pela grande maioria, numa análise SWOT. Existem diversas técnicas para você chegar ao final da construção de sua análise SWOT. Eu vou, ao longo dos vídeos, eu vou explicando formas de se fazer isso e detalhadamente quais são as forças, quais são as possibilidades e fraquezas, técnicas para se analisar todos esses recursos e capacidades da empresa com vistas a encontrar aquilo que a empresa é realmente diferenciada, no que ela é realmente melhor que seus concorrentes. Então, enfim, análise SWOT, como grande parte dos colegas já sabem, é uma sigla formada por 4 palavras, o S de Strengths, o W de Weaknesses, o O de Opportunities e o T de Threats. Então, a gente tem aqui os nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, nossas oportunidades e nossas ameaças. Não tem segredo, né? As análises que foram desenvolvidas aqui vêm automaticamente para cá da mesma forma como foram pensadas. Eventualmente, você pode, dentro da análise SWOT, dar uma ponderada, né? Dar uma olhada para os itens que foram ali alocados, identificando aqueles que realmente são importantes, aqueles que realmente devem constar ali por representarem aspectos realmente estratégicos, né? Porque se tem uma coisa que algo estratégico tem, é importância, é relevância. Então, nós temos que nos controlar, dado que administrar é priorizar, nós temos que priorizar aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente importa para a empresa. Bom, se você notar, eu criei uma estrutura aqui que representa um processo que desce, quando ele é finalizado, ele passa para a direita. Então nós temos aqui, dentro agora desse momento que nós vamos começar a planejar o que nós vamos fazer, nós precisamos de fato identificar algumas coisas que são muito relevantes na construção do planejamento que vai ter sucesso. Primeiro elemento que às vezes as pessoas não dão o devido valor, a questão da missão, visão e valores. Então, missão, visão e valores também são itens que compõem a chamada política de negócios da empresa e que basicamente simbolizam para a comunidade, simbolizam para os stakeholders, missão, qual o propósito da organização, visão, como ela quer ser reconhecida, a partir de uma lógica onde essa empresa implementa suas ações, vende seus produtos, se relaciona com o mercado e a partir do momento que ela consegue realizar todo esse processo da forma como ela estabeleceu, com as bases dos critérios que ela estabeleceu, que são elementos que também constam dos valores, né? Então as empresas normalmente colocam ali dentro dos valores elementos que simbolizam, né, aspectos do modelo mental de quem criou a empresa. Então nós temos ali coisas como empreendedorismo, inovação, responsabilidade social, sustentabilidade, desenvolvimento de empreendedores, foco no cliente, excelência operacional e por aí vai. Então as empresas vão compor
a sua forma de agir a partir de valores que são originados aí da alta administração e da forma como a empresa vai se relacionar com a sociedade. Desses 4 elementos aqui, o único que não vai aparecer para a sociedade com clareza, e por uma razão óbvia, é a questão dos objetivos estratégicos. Por quê? Porque se o mercado souber claramente quais são os nossos objetivos estratégicos, em tese eles vão tentar nos bloquear, porque o mercado competitivo é um jogo de xadrez. As empresas vão tentando identificar os movimentos que os concorrentes vão tomando e vão tentar neutralizar aqueles movimentos, e vence o jogo quem tem 1, 2, 3 lances à frente já planejado desse jogo. Então, quando eu consigo antecipar o movimento dos meus concorrentes, eu consigo bloquear, eu consigo ocupar aquele espaço que estava em aberto. Bom, então o fato aqui é o seguinte: eu tenho um diagnóstico geral, eu tenho uma condição de mercado que está montado aqui na minha SWOT, e aí é o seguinte, eu preciso filtrar tudo isso a partir de uma lógica em que eu não posso, em hipótese alguma, desrespeitar os aspectos de política de negócios da empresa, respeitando sua missão, respeitando sua visão, respeitando os elementos basilares dos seus valores e com vistas a alcançar os objetivos estratégicos que foram traçados pela alta administração, junto em processos de reuniões com participação de gestores, com participação de coordenadores, com participação muitas vezes de supervisores, ou tipos de reuniões que ocorrem por níveis hierárquicos, mas que num certo momento a gente meio que tem a participação quase que de todo mundo. E por que nós temos que fazer assim? Porque se eu errar nessa fase de concepção, nessa fase de planejamento, e perder a aderência das pessoas e usar a experiência e a inteligência das pessoas na construção do planejamento, eu terei uma enorme dificuldade na implementação e controle. Por quê? Porque eu terei um jogo de poder acontecendo na organização, onde, dado que as pessoas têm uma enorme resistência à mudança, eu terei muitas dificuldades de fazer a coisa acontecer. Nesse sentido, então, vale até destacar que a alta administração tem que conduzir o processo de uma forma, numa liderança construtiva, diferenciada, voltada para uma perspectiva democrática. Por quê? Porque senão o resultado final na fase de implementação é fracasso. As ferramentas para planejamento, elas estão validadas há décadas. E também os processos de implementação, diante de uma concepção de que existe um modelo ideal de gestão de recursos humanos, a partir de processos de liderança que são diferenciados, também é possível se dizer que há décadas se sabe como implementar as ações. E se tem um momento do processo que falha quase sempre no Brasil, é na fase de implementação. Porque planejar não é tão difícil. É lógico que existem mecanismos, ferramentas que são fantásticas para planejamento. Mas a falha na execução é extraordinária no Brasil. Até porque as empresas não têm a menor orientação para processos de gestão que gerem efetivamente o comprometimento, o engajamento e a participação nos processos decisórios. E tem várias explicações e nós vamos trabalhar em vídeos aí essas questões também. Pois bem, então diante do fato que eu tenho que realizar minha missão, minha visão, dentro de uma lógica de valores e tentar alcançar os objetivos estratégicos que estão projetados para daqui 5 anos na organização, eu parto para a construção de um planejamento básico, tá? Aqui está básico. Existem outras opções mais sofisticadas, mas se as empresas fizerem isto aqui, elas já são capazes de fazer algo que eu diria que vai resolver o problema de 90%, 95% de todas as organizações de médias para baixo.
tranquilamente, sossegadamente, inclusive grandes empresas, né? Existem modelos mais sofisticados, vamos simplificar neste momento. Então, as primeiras ações são voltadas para eliminar as ameaças. Então, quando eu pegar aqui minha análise SWOT, que vai ter os 4 quadrantes aqui, ó, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, todas as ameaças que estão listadas aqui serão tratadas adequadamente para que sejam eliminadas. Eliminadas. Eu preciso eliminar a pressão das ameaças na organização. Por quê? Porque se eu não fizer isso, a empresa quebra. Se eu não fizer isso, a empresa pode ter sérios problemas. Especialmente em condições onde as ameaças eventualmente estejam relacionadas com pontos fracos. Se porventura a empresa tiver pontos fracos listados, que estão conectados, que podem se conectar com as ameaças, a empresa quebra. Já passei por situações onde determinadas empresas já tinham passado por esse processo de exposição de pontos fracos a ameaças, a empresa estava inviabilizada. Por detalhe. Empresas que faturavam valores aí diários muito bons. Às vezes por questões, vamos colocar alguns valores assim, só para a gente entender como que é o vacilo que importa e não o valor. Vou colocar um valor hipotético aqui. Vamos dizer que fosse uma empresa que faturasse alguma coisa em torno de 6 milhões de reais por mês. Ela tinha um ponto fraco que envolveria um gasto, uma despesa na casa dos 200 mil reais. 200 mil reais. Com esse faturamento. E ela tinha que se programar para ficar 3 dias parada para a realização da correção. Ela não fez isso. Ela quebrou. Então, são detalhes que o empresário às vezes não para prestar atenção e que são absolutamente fundamentais. Continuando então no modelo do planejamento, a gente parte para um segundo grupo de estratégias, que são as estratégias para aproveitar as oportunidades. Depois nós vamos para as estratégias para reduzir os pontos fracos, estratégias para maximizar os pontos fortes, e estratégias para reduzir o poder de stakeholder forte. Esse stakeholder forte é alguém que tem muito poder e que se relaciona diretamente com você dentro do seu setor de atuação. Então pode ser um fornecedor, pode ser um cliente, pode ser um distribuidor, pode ser um concorrente, pode ser um novo entrante, pode ser eventualmente um produto substituto. Ou seja, você tem que traçar estratégia para você nunca ficar na mão de ninguém. Nunca ficar na mão de ninguém. Você, meu amigo, minha amiga, já tem a clareza de que poucas pessoas se importam profundamente com você. Ainda mais em condições onde a pessoa pode obter vantagens com a sua derrota, com a derrota da sua organização, da sua empresa. É um jogo. Você será derrotado. Então você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Feito isso, a gente vai planejar a forma como nós vamos controlar a execução da estratégia, e a melhor forma criada até hoje é o uso de indicadores de desempenho ou indicadores de performance. Ou seja, é o conceito de traduzir a execução da estratégia em números para que a gente possa calcular o resultado, aferir o resultado. Número. Peter Drucker já dizia, se você não consegue transformar as ações, a execução em números, você não consegue gerenciar nada. Não consegue gerenciar nada. Se você não consegue mensurar quantitativamente algo, você não sabe nada sobre ele. E se você não sabe nada sobre ele, como que você vai conseguir administrá-lo? Então, o estabelecimento de indicadores de desempenho é fundamental. Eu também tenho uma aula montada sobre isso,
aparentemente razoavelmente complexo, mas eu criei uma forma fácil da gente montar indicador de desempenho. E o que, só trazendo esse conceito de KPI, que é o Key Performance Indicator, é no seguinte sentido, que o ser humano ele tem um certo vício por controle. Todo mundo gosta de ter controle. Então, você cria planilhas e mais planilhas para controlar tudo que a empresa faz, tudo que entra, tudo que sai, quanto, quando foi, momento. E aí você cria uma série de controles e você quer olhar para tudo, você quer controlar tudo. Isso está errado. Por que que está errado? Porque se você tentar controlar tudo nos mínimos detalhes, você não vai controlar nada. Nós temos que controlar aquilo que é essencial para a performance da empresa. Existem vários números mágicos na área da administração. Um deles é o número 7. Então, se de alguma forma você analisar o seu processo, analisar a sua estratégia, analisar os seus departamentos, as atividades, etc., você vai chegar na conclusão que existem 5, 6 ou 7 coisas, ou 3 coisas que são fundamentais de serem olhadas por você. Porque é o diferencial da sua proposta de valor, é o diferencial do seu posicionamento estratégico no mercado. Então não adianta você querer controlar tudo. Você tem que controlar aquilo que é chave para a performance da sua empresa. Uma outra forma, um outro conceito que eu gosto de utilizar, nem que seja apenas para validar o equilíbrio do planejamento estratégico que eu estou construindo, é o uso de uma certa extrapolação do conceito do Balance Scorecard, que nos diz o seguinte: boas empresas, empresas que são sustentáveis, empresas que vão alcançar grandes resultados no futuro, são as empresas que trabalham e que se preocupam e que têm estratégias e processos e planejam, organizam, dirigem e controlam 4 dimensões do negócio. São as empresas que possuem, então, um planejamento que contempla aspectos financeiros, que contempla aspectos de performance de cliente, de satisfação de cliente, que se preocupam com a melhoria dos processos internos, que essencialmente guiam a organização para o aumento da produtividade, e também indicadores voltados para aprendizado, crescimento, relacionados então com investimento em recursos humanos. Então, de certa forma, se no resultado do seu planejamento, que partiu de uma análise SWOT, que foi construída cuidadosamente por você, e ao analisar o geral das estratégias, você nota, por exemplo, que você não tem quase nada voltado, por exemplo, para satisfação de cliente, para melhoria de satisfação de cliente, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma olhada mais atenta, você tem que dar uma procurada. Será que você não esqueceu de ver alguma coisa? Será que a sua análise foi realmente criteriosa? E se de repente você se esqueceu das melhorias do processo interno? Tanto processos, quanto produtos, quanto tecnologias, eles vão entrando em grau de obsolescência. Eles vão piorando o seu custo, eles vão piorando a qualidade do seu produto em relação aos concorrentes. Então, estou dando exemplos. Tá? Será que o planejamento contempla saúde financeira? Será que o planejamento está contemplando melhoria de satisfação de cliente? Será que o planejamento está focado nos processos, nas máquinas, nos equipamentos, visando melhoria de produtividade, que obrigatoriamente gerariam resultados no fluxo de caixa, com redução de estoque? Tem que pensar. E prioritariamente, né? Será que estão investindo em pessoas? Pô, as pessoas que trazem todo o resultado. Quem opera máquina, equipamento, dinheiro, etc. é gente.
Então eu preciso ter pessoas altamente qualificadas. Inclusive temos vídeo aí, ó. Temos vídeo falando sobre isso, falando sobre as pessoas, a importância de uma gestão de pessoas, de uma capacidade de liderança. Falei ali dos papéis da gestão de pessoas, que um gestor de pessoas pode assumir. Então, nós temos que ter esse olhar. Então, aqui a gente valida se o planejamento está equilibrado. Aí vamos para o plano de ação. No plano de ação, a gente vai distribuir as atividades a partir da resposta para 7 questões. 7 questões básicas. Todo plano de ação utiliza mais ou menos a estrutura do 5W2H, uma ferramenta clássica da escola da qualidade no Japão, foi retomada com muita força na gestão de projetos e que hoje é uma ferramenta indispensável para a construção de um processo de implementação de avaliação e controle bom na área da estratégia. Então, as perguntas: qual a estratégia? Por que será implantada? Quem será o responsável? Onde será implantada? Quando inicia? Quando termina? Quais procedimentos específicos devem ser adotados? Qual o orçamento? Então, 7 elementos centrais, onde para nós, se eu, na hora de implementar na minha empresa, por exemplo, eu já souber o que será feito, como será feito, quem será o responsável, quando começa, quando termina, e se envolver aquisições, etc., qual o orçamento que foi dado, e eu controlar isso, nada foge ao seu olhar. Nada vai fugir ao seu olhar. Essa ferramenta, então, é uma ferramenta que tem, 70 anos, absolutamente maravilhosa. E aí, para fechar, como o planejamento estratégico ele tem esse horizonte aí de 5 anos, dividido de forma anual, onde uma vez por ano se faz uma grande avaliação, uma grande revisão, que também sofre um desdobramento mensal, muitas vezes semanal. Como é que estão os nossos indicadores de performance estratégicos? Como eles estão se comportando? Nessa reunião aqui de monitoramento e controle, vocês vão puxar 5W2H por gestor e vão avaliar. E aí? Você tinha que entregar essa ação aqui você tem que entregar até amanhã. Qual é o status dela? Como é que ela tá? Tá no caminho? Precisa de alguma coisa? Como que a gente pode mexer com isso daqui? Então você acompanha, você controla. E essa reunião, então, de monitoramento, ela nem é uma reunião que tem que durar muito, viu? Não pense vocês, meus amigos, minhas amigas, que é uma reunião demorada. Peter Drucker já dizia, meus amiguinhos, se uma reunião durar mais do que 5 minutos, na verdade as pessoas não estão precisando de uma reunião, elas estão precisando de treinamento, porque elas não estão sabendo o que fazer. Treinamento, sim, dura 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8 horas, 12 horas, 20 horas, 80 horas, 160 horas, se for o caso. 1.000 horas, 3.000 horas. Reunião, não. Reunião que dura muito tempo é porque as pessoas não estão sabendo o que fazer, a reunião está sendo mal conduzida, está só no embromation. Já participei de muita reunião de embromation. Então, enfim, pessoal, se nós olharmos aí, então, essa estratégia de planejamento que eu proponho para vocês aqui, nós temos aqui, então, contemplando todas as etapas necessárias, né? Como a estratégia é uma área muito interessante, muito complexa e também com detalhes, tudo aqui tem ferramenta específica para ser implementado, tá? Mas, de certa forma, os grandes estrategistas do mundo, eles não vão fugir muito disso daqui. Até porque a experiência mostra que isso aqui funciona perfeitamente. Perfeitamente. Eu já repliquei isso aqui na minha vida diversas vezes. Como comentei, posso até colocar mais coisas aqui no meu dia a dia, eu coloco diversas outras ferramentas aqui, mas com isso aqui, não tinha desemprego no Brasil.
Não tinha desemprego, não tinha empresário pobre, não tinha empresário com boleto atrasado. Mas, infelizmente, o conhecimento, as pessoas elas gostam de complicar o conhecimento para ficar uma coisa mais restrita. Aqui nós vamos passar para vocês o que for necessário, o que for possível para que vocês tenham acesso a um conhecimento de qualidade. Beleza, pessoal? Então, por hoje foi isso daí. Coloca a pergunta aí. Compartilha essas informações porque a gente precisa melhorar o nível da performance das nossas empresas no Brasil, dado que a gente que gera riqueza, a gente que gera emprego e, tamo junto nessa, beleza? Valeu, até mais. E aí, galera, gostou desse vídeo aí? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos, indica aí que nós vamos levar a gestão desse país afora aí, gente. Vamos pra cima, tamo junto, aquele abraço, valeu!